Bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 116. Livro dos Salmos, capítulo 116. Nós damos graças a Deus por aqui estarmos hoje reunidos para cultuá-lo, para prestar a Ele esse culto. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1 até o versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Amém. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos juntos, nós louvaremos ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Convido o pastor Messias para dirigir o culto. Bom dia, irmãos. Convido a amada congregação para humildemente buscarmos a presença do nosso Deus, pois aqui estamos reunidos para cultuá-lo. Vamos pedir então que Ele se faça presente aqui e receba a nossa adoração, o nosso culto e nos ajude a cultuá-lo. Oremos. Pai Santo e Eterno, gracioso, excelso, Deus sublime, Deus santo, perfeito, Deus justo, reto, Deus benigno, Deus criador dos céus e da terra, Deus onipotente, onisciente, onipresente, Deus cuja força e poder e determinações conduzem a história da humanidade. A Ti, Deus, único Deus vivo, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, nós queremos cultuar e adorar nesta manhã, Deus. Por isso estamos nesta santa comunhão, Senhor, que o Senhor graciosamente nos concedeu, ao lado dos nossos irmãos e irmãs nesta santa comunhão, para prestarmos a Ti um culto verdadeiro, Deus.
E para que este culto possa ser de fato um culto verdadeiro ao Senhor, nós necessitamos do Teu auxílio, da Tua ajuda, Senhor. Ajude-nos, Deus, a cultuá-lo em espírito e em verdade. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra, que pela Tua graça será ministrada. Aumente-nos, Deus, o amor, aumente-nos a paz, aumente-nos, Deus, a confiança, Senhor, e que possamos, Deus, continuar servindo ao Senhor, ó Deus, da forma que o Senhor revelou em Tua santa palavra, e que o amor fraterno que Cristo nos ensinou possa reinar aqui e ser presente cada vez mais em meio ao Teu povo, Deus, em toda a face da terra. Muito obrigado pela Tua graça, receba nossa adoração e louvor. Reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores e lhe pedimos perdão por isso. E neste momento nos preparamos, Deus, para com Teu auxílio cultuá-lo em espírito e em verdade, no nome santo e precioso do nosso único mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Quero convidar os amados irmãos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Leremos dos versos 22 ao verso 25. Isaías capítulo 43, leremos dos versos 22 a 25. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Bem, irmãos, esse momento é um momento de confissão. E nós reconhecemos que somos de fato falhos e pecadores, né? E se nós fizermos uma avaliação da vida de um ser humano, de uma pessoa comum, vamos pegar um cristão comum, né? E é possível nós vermos quão sujeito nós estamos a todo tipo de pecado, né? Na verdade, a penitência, a confissão a Deus, ela deve ser tão constante na nossa vida, porque nós pecamos até mesmo sem perceber muitas vezes. A palavra de Deus nos diz que o bem que sabemos fazer e não fazemos, já é pecado. E tudo que não é feito pela fé é pecado. A palavra de Deus nos revela essas coisas. Isso tudo, esse conjunto de coisas, nos mostra como nós somos dependentes de Deus em todos os momentos, né? Então o cristão genuíno, aquele que se aprofunda na palavra, ele vê o quanto ele necessita das misericórdias de Deus diariamente. A própria palavra de Deus diz, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, existem muitas falhas na vida de uma pessoa, de um ser humano. Diante de um Deus santo, essas falhas são praticamente inevitáveis. Então nós pecamos diariamente. Os pecados, irmãos, eles são diários, infelizmente, na vida do cristão, né? E alguns deles, o próprio Deus, ele aponta aqui, né? O fato aqui, nós tratamos isso como qualquer outra parte
de doutrina ou da revelação, né, do próprio Deus nas Escrituras. Em alguns momentos que nós encontramos passagens a respeito de confissão, onde Deus nos incita, nos ordena a confissão de pecados, né? Muitas vezes ele aponta alguns erros que o povo cometia, né? E aqui ele fala de ofertas, né? E ele diz aqui, olha, contudo, não me tens invocado. Aqui já começa uma sequência aqui de atos, que nós podemos chamar de atos litúrgicos, que não é uma liturgia apenas para o culto, mas é uma liturgia de vida do cristão, né? Então Deus começa a falar aqui, olha, eu me cansei de seus pecados e transgressões, mas sou eu que apago os seus pecados. Então Deus, ele começa a dizer aqui alguns pecados litúrgicos que o povo havia cometido, né? E isso não só em momentos de culto, repito, na vida mesmo, cotidiana, né? E aqui ele diz, contudo, não me tens invocado. Ou seja, não me tem procurado. Você passa os seus dias como se o teu Deus não existisse. É isso que Deus está falando para o seu povo. É como se você não desse importância para o seu Deus. É como se muitas outras coisas tivessem muita importância na sua vida. Mas eu, o seu Deus, você não me invoca. Você não me busca para tomar as suas decisões, para me agradecer por algo, para conversar comigo, para interagir comigo, né? É isso que Deus falando aqui. Logo no começo nós podemos perceber quantas vezes nós caímos nisso, né? Eu, infelizmente, muitas vezes já, né? Então por isso que deve estar sempre na nossa lembrança buscar a Deus cotidianamente. Irmãos, tudo começa com muita simplicidade. O afastamento de Deus começa de forma muito inocente, muito simples. Hoje eu não vou me ajoelhar para orar não, porque eu estou muito cansado, eu vou orar aqui deitado na cama. Já começa um esfriamento aí. Hoje eu acordei, mas eu já estou com muitas atividades, já começo fazendo as minhas atividades, não lembro de fazer uma oração matinal para começar o meu dia. Esses detalhes, eles vão, cada dia que se passa, vão afastando a pessoa de Deus, porque vai rompendo, quebrando a comunhão com Deus. Esses detalhes, irmãos, são muito importantes. Na realidade, tudo na vida, tudo, se você for analisar bem, as principais coisas da vida, até vida secular, questão de trabalho, de estudo e tudo, são administradas por detalhes. Nós não podemos menosprezar os detalhes da nossa vida. E esses detalhes vão nos apontando que nós estamos esfriando e nos afastando de Deus, rompendo uma relação com Deus, né? Então olha o que Deus fala aqui. Contudo, não me tens invocado, Jacó. E aqui é ainda mais grave, né? E de mim te cansaste, ó Israel. Irmãos, eu temo que tem pessoas que se cansam muitas vezes de Deus. Olha, hoje eu não vou no culto não, eu vou todo domingo no culto, hoje eu não vou cultuar a Deus, não estou muito afim de ir. Tem pessoas que falam isso. Hoje eu não vou, não, deliberadamente. Hoje eu não estou disposto a ir no culto, né? Parece inocente isso, mas é um pecado grave, é uma quebra de mandamento, né? Então Deus ele vai apontando aqui pecados litúrgicos. Contudo não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. E aí depois ele fala de ofertas que também são atos litúrgicos. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, né? Eu não te dei trabalho com ofertas de manjares e incenso, mas não me compraste por dinheiro cana aromática, nem a gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes, né? Então, Deus aponta também essa questão, essa negligência. Irmãos, é muito importante a questão das ofertas na vida litúrgica do cristão. É muito importante, né? O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, se não me engano, é verso 8, eu acho que é 8:8, de segunda carta aos Coríntios, ele fala que as ofertas são a mostra diligente do nosso amor por Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Então, esses detalhes, quando nós vamos negligenciando esses detalhes, vai havendo um esfriamento no nosso relacionamento com Deus. A questão das ofertas que Deus trata aqui, você vê que ele fala de diversas coisas, né?
gado miúdo, holocausto, não me honraste com sacrifícios, né? Não me compraste por dinheiro cana aromática, a gordura dos teus sacrifícios. Então, não são apenas grandes ofertas, mas às vezes as pequenas, como Jesus viu aquela mulher pobre no templo, que ela pôs apenas 2 moedas. Jesus estava ali com seus discípulos, né? No momento do ofertório, as pessoas iam até o gasofilácio e vários colocavam grandes ofertas. E uma senhora colocou apenas 2 moedinhas ali, né? E Jesus fala para os seus discípulos, ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu de todo o seu sustento. Então, a matemática de Deus não é o valor da oferta que tem que ser alto ou não, né? Mas tem que ser pelo amor do coração, tá? Algumas pessoas, Deus agraciou, que têm uma condição muito melhor e ofertam mais. Outras pessoas não têm condições de ofertar, né? Mas fazem questão de ofertar como aquela senhora. 2 moedas, né? E fazem isso. Então, esse tipo, nós temos que trabalhar também essas questões, porque vemos aqui pelas Escrituras que Deus considera como pecado, essas negligências. Por que isso? Porque isso vai esfriando o relacionamento do homem com Deus. É como se o homem, ele não estivesse dando, ele não mostra, por seu testemunho, a sua gratidão a Deus. Quando, nos dias de Cristo, até um pouco antes, a lepra era uma doença severa, gravíssima. Ela decompunha o homem, a carne, né, do ser humano em vida. E a lei dizia o seguinte, quando alguém era curado da lepra, essa pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote e fazer uma oferta como testemunho de gratidão a Deus por ter sido curado dessa lepra, né? Então as ofertas, elas mostram o amor do cristão. E elas ajudam nessa questão litúrgica diária da vida do cristão, assim como oração, leitura bíblica, né? E todas as outras devocionais, quem pode fazer algum tipo de jejum e tudo mais, é parte de consagração, de relacionamento com Deus. É quando nós estamos demonstrando de fato amor para Deus. Fala, Senhor, de fato o Senhor é importante. A sua voz proclamada, o seu evangelho proclamado, eu dou valor a isso, eu dou importância a isso, né? O salmista, no Salmo 119, ele diz, guardei no meu coração a tua lei, para não pecar contra ti. Né? Então essas coisas, irmãos, nós devemos guardar no coração, né? E em contrapartida, Deus, ele diz aqui, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, não me lembrarei. Então, a penitência, irmãos, ela é muito importante em todas as áreas da vida do cristão, né? Então, que nós possamos, assim, procurar ter uma vida onde nós nos esforçamos, porque isso agrada a Deus, onde nós nos esforçamos para ter, de fato, uma comunhão com Deus. Senhor, o Senhor sabe como estou cansado hoje, o dia hoje foi exaustivo, estou tenso pelas situações que passei ao longo do dia, estou com dor de cabeça, mas não vou negligenciar a minha oração, agradecendo ao Senhor pelo dia, né? Eu, particularmente, eu tenho por hábito, às noites, quando eu vou dormir, eu só agradeço. Eu agradeço a Deus pela igreja, né? Alguém que recebeu alguma graça que eu fiquei sabendo, pelos irmãos, pela minha família e tudo mais, faço um agradecimento. Na oração matinal, quando eu acordo, eu peço a Deus que abençoe, né? As pessoas, que protejam a família, a igreja, enfim. Eu tenho por hábito já, é uma forma que eu me organizo para fazer isso, né? E esta que eu falei de nós deitarmos sem ajoelhar para orar, eu aprendi isso há muitos anos atrás com um reverendo quando eu congregava na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Foi numa escola dominical e ele disse isso, não é uma frase minha, né? Ele disse isso há muitos anos atrás e aquilo eu guardei no meu coração. E eu uso isso como um termômetro para mim mesmo. Às vezes eu estou exausto. Tive aquele dia tenso, às vezes até um dia dramático, muitas vezes, dependendo do que acontece, né? Aí estou deitado ali com dores musculares, que eu tenho muita dor muscular, né? Aí falar, Senhor, hoje eu não vou. Mas aí eu lembro disso que aquele pastor falou, né? Porque eu reconheço como uma realidade bíblica, né? Principalmente por causa dessa passagem aqui, até outras. E faço isso. Então, convido os irmãos para que façam isso também, né? Para que o relacionamento com Deus possa ser
estreitado. Nós pensamos muito em estreitar laços com pessoas, muitas vezes, né? Mas antes de tudo, irmãos, nós devemos estreitar os laços com Deus, tá? E tenha certeza que Deus, Ele é muito presente e muito real. E Ele sabe retribuir, e Ele sabe interagir conosco, né? E tudo que Deus faz é bom. Então quero convidar a amada congregação para uma oração de confissão. Uma oração, os irmãos orarão silenciosamente e eu orarei em voz audível. E se porventura nós lembrarmos isso, como eu só falando aqui eu já lembrei de várias vezes que negligenciei coisas, né? E se alguém lembrou de algum momento que negligenciou também, esse momento será oportuno, caso seja voluntário, né? Caso a pessoa, de fato, o irmão ou a irmã deseje mesmo pedir perdão a Deus por essas falhas que veio à mente. Oremos uma oração de confissão. Pai Santo, altaneiro, glorioso, excelso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus de toda a carne, que para o Senhor não há nada impossível, Deus, nada é difícil para o Senhor. No entanto, o Senhor é longânimo, Deus, longânimo com o seu povo. E nós queremos agradecê-lo, Deus, profundamente, trazer gratidão ao Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque nós temos consciência e sabemos que é justamente por causa das tuas misericórdias que nós não somos consumidos. Ó Deus, quantas pessoas fora vivem aí pelo mundo inteiro, Deus, sem nem mesmo lembrar do Senhor. Mas nós somos a tua igreja, Deus. Nós somos a tua igreja. Nós não queremos ser contados com aqueles que não se lembram do Senhor, ou com aqueles que se cansam do Senhor. Nós não queremos ser contados com essas pessoas, Deus. Nós somos a tua igreja, nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos fazer questão, ó Deus, de lembrarmos do Senhor, de trazermos gratidão, de trazermos ofertas de gratidão ao Senhor. Nós queremos fazer questão, ó Deus, de termos comunhão com o Senhor diariamente, Deus. Nós queremos fazer isso. E como igreja tua, Deus, nós queremos testemunhar o nosso amor, quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Nós queremos dar este testemunho, um testemunho público ao mundo, que nós de fato nos importamos com a voz da pregação, nós nos importamos, Deus, com as tuas coisas, com a tua igreja, onde estamos inseridos. Por isso, Deus, lhe pedimos sinceras desculpas, porque reconhecemos, Deus, que falhamos, todos nós falhamos, ó Deus, e temos pecados diários, porque muitas vezes nem o bem que sabemos fazer nós fazemos. E muitas vezes tomamos decisões sem nem mesmo orarmos a Ti. Por isso, Deus, lhe pedimos que o Senhor venha nos revigorar, ó Deus, venha nos dar um novo ânimo, Deus, um novo ânimo de vida para seguirmos a nossa caminhada cristã, de bom ânimo, de boa vontade, de boa fé, porque sabemos, Deus, que o teu justo viverá pela fé, e o Senhor nos conduzirá, ó Deus, em caminhos planos e seguros, porque o Senhor é o Deus que pode fazer todas estas coisas. E te agradecemos, Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, porque te agradecemos que é o Senhor que nos apaga todos os pecados, e deles não te lembras mais. Muito obrigado por esta enorme graça. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 303 dos Salmos e Hinos. Aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento é oportuno. Hino 303. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador por Deus, de reinos de além céu.
Vês a mensagem que ele deu, que os anjos cantam lá dos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor. Quero convidar os irmãos à leitura do Dia do Senhor 8. Nós estamos começando agora a estudar o credo apostólico, né? Já vimos alguma coisa no domingo passado, ouvimos acerca do Dia do Senhor 7, sobre o credo apostólico. E hoje nós vamos começar a estudar os 12 artigos do credo apostólico, agora a partir do Dia do Senhor 8, né? Para aqueles que ainda não estão familiarizados, né, com o credo apostólico, a palavra credo simplesmente significa creio. Então é uma confissão de fé, né? Quando falamos credo apostólico, creio no que os apóstolos criam, no que os apóstolos lançaram como doutrina, né? Lembrando que a igreja ela é apostólica não no sentido de sucessão apostólica, não existem mais apóstolos, mas no sentido que foram os 12 apóstolos que lançaram as doutrinas da igreja cristã, né? Então nós seguimos as doutrinas apostólicas, ninguém mais pode lançar novas doutrinas, tá? Essas doutrinas foram encerradas nos cânones há 2000 anos atrás, tá? Então, essa palavra credo, ela significa creio, né? Este credo, ou seja, esta confissão de fé, que vai demonstrar aqui em 12 artigos no que nós cremos, no que a igreja crê, né? No que o cristão crê, né? Ela é atribuída aos apóstolos, mas nós não temos convicção que foram de fato os apóstolos que escreveram. Porque historicamente, você consegue encontrar o credo sendo professado no século II. Antes do século II, provavelmente era professado também. Mas nós não temos confirmar, não existem registros históricos, né, que comprovem esse credo antes, tá? Mas, de qualquer forma, este nome, credo apostólico, ele é correto, como nós falamos domingo passado, né? Porque eles são fiéis às doutrinas que os apóstolos lançaram, né? Aos ensinos que os apóstolos lançaram como doutrina, tá? Era muito comum na igreja do século II, em momentos como batismos, por exemplo, eles recitavam, né? Eles professavam a fé cristã no credo apostólico. E eles falavam isso, né? O que estava sendo batizado, né? A pessoa que estava sendo batizada ali, ela também falava isso. E os irmãos relembravam, né? Nos cultos, a razão da fé, tá? Então vamos à pergunta 24 do Dia do Senhor 8. Como se dividem estes artigos? Porque nós vimos que na pergunta 22, né, do Dia do Senhor 7, diz, então o que o cristão tem que acreditar, né? Em tudo que está nos prometido no Evangelho e que nos é ensinado resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal, indubitável. E na pergunta 23, que artigos são estes? E a resposta então aponta os 12 artigos que compõem o credo apostólico, tá? E a pergunta 24, como se dividem esses artigos? A resposta, em 3 partes. Note que esta divisão do credo apostólico, ela é fundamentada na Trindade, tá? Ela é fundamentada, a primeira parte nos ensina sobre Deus, o Pai e a nossa criação, né? Se você pegar o artigo 1, por exemplo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Então, a primeira parte nos ensina sobre Deus, o Pai, e a nossa criação. Quem é o nosso Criador? Que é justamente onde está o nosso socorro, né? O Criador dos céus e da terra, né? No nome do Criador dos céus e da terra, conforme o Salmo 124, verso 8, né?
A segunda parte, ela nos ensina sobre Deus, o Filho e a nossa redenção, né? Veja aqui os artigos, a partir do artigo 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então veja que a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, o Deus que se fez um de nós, ela toma a maior parte dos artigos do Credo Apostólico. Assim como a obra de Cristo, ela é o eixo central da Bíblia. E ela é vista desde Gênesis até Apocalipse, né? Cristo é a razão da nossa fé, é a razão da nossa salvação, né? Ele é o autor da nossa fé. Então, Cristo é, vamos dizer assim, é o elemento essencial de toda a fé cristã. Então, nós vemos, por exemplo, pessoas que se dizem unicistas, né? Pessoas que são arianas, que não creem na Trindade, não creem na divindade de Cristo, né? Essas pessoas, elas estão diretamente se opondo, né, à fé cristã. Quando o apóstolo João, ele chega a ser até um pouco, ele fala forte com relação a isso. Que ele diz, aquele que nega que Cristo veio em carne é o anticristo, né? Ele diz que as pessoas que negam que Cristo veio em carne é movido pelo anticristo. Então algumas pessoas não entendem isso e falam assim, é importante a igreja entender, né? Algumas pessoas falam assim, não, mas eu não nego que ele veio em carne, eu não nego que ele nasceu como homem, né? Mas não é isso que João está se referindo. João está se referindo ao Deus que veio em carne. Porque nascer em carne, todo homem que existiu no mundo veio em carne, né? Então, João, obviamente, não está falando isso. Então, o que o João está dizendo é o seguinte, quem nega que Deus se fez um de nós, que Deus se esvaziou da glória de ser Deus e nasceu de mulher, nasceu num corpo humano, foi gerado num corpo humano, nasceu 100% homem, totalmente homem, fisicamente, emocionalmente, totalmente, só que não pecou, né? Mas quem nega que Cristo veio em carne é o anticristo, né? Então João, ele fala até de forma bem dura, né, nessa carta, mas houve uma necessidade, né, de se falar dessa forma dura para que fique patente a verdade, para que a verdade fique irrefutável, né? Então, a maior parte aqui do credo apostólico vai se referir de fato a Cristo. E a terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo e a nossa santificação, né? Então veja que vai falar aqui do Espírito Santo e dos meios pelos quais Ele nos santifica. O Espírito Santo, ele tem meios que nós chamamos, na fé cristã, chamamos de meios de graça. Meios de graça. Tá? Então o Espírito Santo, ele não é uma fórmula mágica, né? Onde as pessoas negligenciam os cultos, negligenciam aprender sobre as Escrituras, estudar, negligenciam os sacramentos, negligenciam a comunhão e acham que o Espírito Santo, de forma sobrenatural, está ali ensinando a santificação para ela, né? Isso é totalmente contrário à doutrina bíblica, que é resumida nesses 12 artigos, tá? Então, a terceira parte nos ensina sobre o Deus Espírito Santo e a forma com que Ele nos santifica, tá? E é isso que professamos quando dizemos creio nisso, creio naquilo, né? No credo apostólico. Então veja a partir aqui do artigo 8, né? Creio no Espírito Santo. E aí, nós estamos dizendo que cremos na divindade do Espírito Santo, que é o regenerador, o santificador. E aí, a forma que o Espírito Santo, os meios que ele usa para santificar. Fora disso, irmãos, é uma ilusão que as pessoas têm, que existe um santificador, que eu posso estar negligenciando o estudo da palavra, negligenciando comunhão, mas o Espírito Santo está me revelando coisas. Isso é totalmente contrário às Escrituras, né? Então veja aqui no artigo, a partir do artigo 8. Creio no Espírito Santo
e na forma com que Ele nos santifica. Na Santa Igreja Universal de Cristo, meio de graça. Na comunhão dos santos, meio de graça. Na remissão dos pecados, é o Espírito Santo que nos convence que o sangue de Cristo nos remiu os pecados, meio de graça. Na ressurreição do corpo, meio de graça, por nós encontrarmos Cristo na eternidade. E na vida eterna, amém. Então, toda essa santificação, né? Remissão dos pecados, ressurreição do corpo e vida eterna, nós sabemos disso através do meio de graça que é a palavra de Deus, professada simbolicamente pelos meios de graça que são os sacramentos, né? O santo batismo, ele mostra que nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo, né? E a Santa Ceia, ela nos mostra o corpo de Cristo, que foi moído por nós, e o sangue de Cristo, que foi derramado por nós, né? Por isso que na fé cristã ainda existem esses dois sacramentos cerimoniais, que eles nos ensinam através de forma visual, né? De uma prática visual. Então, o Credo Apostólico, os 12 artigos do Credo Apostólico, ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte nos ensina sobre Deus o Pai e a nossa criação. A segunda parte nos ensina sobre Deus o Filho e a nossa redenção. E a terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo, e a nossa santificação. É muito importante, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus, né? E termino o Dia do Senhor 8 com a pergunta 25. Visto que só existe um único Deus, por que é que você fala em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Resposta: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra, que essas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Nós estamos na nossa classe de catecúmenos, terminando os cânones de Dort, né? E em breve nós vamos fazer um estudo sobre algumas doutrinas da fé cristã, e a Trindade vai ser a primeira que nós vamos estudar. Quando chegar esse estudo, eu vou comunicar à igreja, embora os irmãos tenham pleno conhecimento, né, do que se trata. Se alguém quiser fazer novamente esta aula, né, porque é muito comum as pessoas nos perguntarem para os cristãos, né, mas como que funciona a Trindade, né? Então, se os irmãos quiserem, será aberta a toda a igreja, tá? A Bíblia, nós cremos na Trindade porque a Bíblia nos revela a Trindade, né? E nós estudamos a Trindade somente com o que a Bíblia nos revela, né? Nós não usamos nenhum tipo de ilustração para ensinar a Trindade, porque nenhuma ilustração humana pode se comparar ao que é a Trindade, né? Então algumas pessoas falam, é como o ovo, que tem clara, casca e gema, né? Não, isso não pode ser usado para ilustrar a Trindade, né? Não, seria até blasfemo de nossa parte usarmos esse tipo de ilustração. Então, nós cremos que as 3 pessoas da Trindade formam um único Deus, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Conforme o Credo Athanasiano ensina muito bem nos seus 40 artigos, e cremos nisso porque a Bíblia revela isso, né? Embora seja de difícil compreensão para o raciocínio humano, nós cremos porque nós cremos na revelação bíblica, tá? Então os irmãos estarão convidados ao estudo sobre a Trindade que pretendemos fazer. Vamos aproveitar que estamos estudando o Credo e vamos professar a nossa fé através do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No 3º dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 260. Enquanto, ó Salvador, teu livro lê, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor, e meditar no teu excesso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Convido os amados irmãos para a leitura de Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, faremos a leitura dos versos 1 ao verso 17. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e digo a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Quero convidar também a amada congregação para a leitura do profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 a 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. E ainda convido a amada congregação para apenas um versículo mais. O próprio profeta Isaías, capítulo 66, verso 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Glorioso, excelso Deus, Pai Santo, Criador dos céus e da terra, Deus vivo, o grande eu sou, louvado seja o teu nome. Estamos mais uma vez diante da tua santíssima palavra, Deus, e como um terreno que precisa ser hidratado, Deus, para que produza frutos. Nós precisamos, Senhor, ser hidratados pela tua revelação, pela tua palavra, por esta palavra já revelada. E isso só acontecerá se o Senhor determinar que teu Santo Espírito nos ilumine na compreensão desta palavra, que é meio de graça para nós. E por isso, Deus, ansiamos para recebê-la como alguém sedento. E nós precisamos, Deus, de fato, ser hidratados por essa palavra. Reconheço, Deus, portanto, que sou pecador e lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E rogo a ti o teu auxílio. Eu suplico, Deus, que a partir deste momento eu diminua, eu desapareça e somente a tua palavra prevaleça, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, nossa cura. Vinde para serdes curado. Ouve para terdes vida. O texto de Mateus que nós lemos vem imediatamente após Jesus ter encerrado o seu famoso Sermão do Monte. Nesse sermão, entre outros maravilhosos ensinos, Cristo nos revela algo incrível. Me refiro ao Sermão do Monte. Ele nos mostra como receber o favor do Deus do universo. Quero convidar os amados irmãos a voltarmos ali em Mateus. Vamos voltar em Mateus 8, mas vamos dar uma verificada aqui em Mateus 7. No Sermão do Monte do Senhor Jesus, apenas um versículo. Mateus capítulo 7, verso 7. Jesus nos revela: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pede, pois o que pede, recebe. Bate a porta, pois ao que bate, a porta se lhe abrirá. Busque, pois o que busca, encontra. Disse o Senhor Jesus no seu Sermão do Monte. Parece que Jesus, logo em seguida, mostra na prática essas três realidades espirituais.
Veja nesse texto que nós lemos, do começo do capítulo 8 até o verso 17. Veja aqui no verso 2, ele atende ao que pede. Veja aqui, eis que um leproso, Mateus 8:2, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Este homem, este pedido não veio de alguém influente, não veio de alguém abastado ou de alguém que tinha uma boa situação familiar ou social, mas veio de um miserável, veio de um rejeitado, veio de um homem que vivia marginalizado, provavelmente um ex-mulher, porque a pessoa quando tinha essa doença da lepra, ela era totalmente marginalizada, ela não podia mais ficar na sociedade, ela não podia mais ficar junto com a família, nem junto com os amigos, ela não podia sair para fazer suas compras, ela não podia trabalhar, ela não podia ir ao campo cuidar da terra, ela tinha que ficar num lugar bem afastado da cidade. Então esse pedido, ele veio de alguém que estava totalmente marginalizado, alguém que aos olhos humanos já havia perdido tudo, alguém que ninguém dava esperança ou expectativa, ou esperasse que a situação daquela pessoa se revertesse. Alguém que já estava esquecido, mesmo em vida. Mas veja o que nós lemos em Isaías 66, verso 2. O homem para quem olharei é este, o aflito. A lepra não era apenas uma doença física, mas emocional. Quem portava essa doença se via privado de sua casa, do convívio de seus amigos, afastado da sua vida, privado dos seus entes queridos, evitado pelas pessoas. Ninguém queria sequer aproximar-se de alguém assim. Esta lepra era diferente dessa doença que existe hoje, que chamamos hanseníase, mas era a lepra no seu momento mais feroz, no seu estágio mais feroz de doença, mais agressiva, onde a pessoa ia decompondo em vida, sua carne ia simplesmente decompondo e caindo, e era altamente contagiosa. A pessoa sofria a rejeição das pessoas, porque primeiro que todos tinham medo de ser contagiados com aquela doença. Segundo, porque causava repulsa nas pessoas, verem pessoas que pedaços de sua carne estavam se decompondo e simplesmente caindo no chão. Era muito comum, eles andavam cheios de ataduras, Somente aqueles que ainda tinham alguma coisa nos olhos, somente os olhos para fora. E além de tudo isto, com aquela carne decompondo, obviamente, falamos com respeito e tristeza, Obviamente aquelas pessoas produziam um mau odor também. Então, se existe uma figura de alguém aflito, esse é o modelo. Alguém que estava fisicamente condenado, que causava repulsa nos outros e que era totalmente abandonado por todos. E que emocionalmente não tinha mais expectativas de vida, não tinha esperanças de melhora. Este é o quadro deste homem aflito, que chegou a Jesus com fé, reconhecendo e disse, Senhor, se queres, pode curar-me. E Jesus disse, eu quero curar. E por que Jesus disse, eu quero curar? Porque todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. Não há necessidade que possa permanecer em pé diante de um pedido de alguém que teme a Deus, de alguém que reconheça a divindade de Cristo, de alguém que professe a fé em Cristo. Não há necessidade que possa manter-se em pé sem os cuidados de Cristo, sem uma resposta amorosa, confortadora e consoladora de Cristo. Senhor, se queres, pode limpar-me desse problema emocional, pode curar-me desse problema emocional que está me afligindo e me devastando totalmente.
A resposta do Senhor será: eu quero. Porque eis o homem para quem Deus olha, o aflito. A palavra de Deus diz: a aflição pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite pode representar um longo tempo na vida de uma pessoa, mas a alegria virá, porque ele responderá. Todo aquele que pede, recebe. Essa é a palavra de Cristo no seu Sermão do Monte. Todo aquele que com fé, com submissão, com respeito, com busca, se preocupa em reconhecer a divindade de Cristo, não somente da boca para fora, mas totalmente, essa pessoa, essa necessidade vai ser suprida. E então, este homem disse: se queres, e Cristo respondeu: quero. Essa é a resposta de Cristo para os aflitos que a ele se submetem. Se alguns dos irmãos, irmãs, amigos, alguém que esteja assistindo, já foi livre de alguma aflição por Cristo, já pediu a Cristo que livrasse de uma tremenda aflição que estava provocando um desmonte na sua alma, na sua afetividade, no seu conjunto moral, emocional. Se você estava sendo devastado por alguma aflição e você buscou a Cristo, pediu a Ele e Ele te curou, mostre-se ao sacerdote e faça a tua oferta, pois o povo terá como testemunho sua gratidão a Deus pelo grande feito de livramento que Deus fez por você. Responda com gratidão a Deus por tudo que Ele já te livrou. Tem uma aplicação aqui. Quando nós éramos leprosos espirituais, a lepra, ela era considerada pecado. Havia uma crença naquela época que as pessoas que... Isso é uma crença que eles tinham, né? Não é o ensino bíblico. Mas ela era considerada pecado. Havia uma crença que as pessoas que eram contagiadas com essa doença porque haviam pecado gravemente, né? E é por isso que existe essa lei: mostra-se ao sacerdote e mostra a sua oferta. Fala assim: olha, Deus me livrou. Quando nós éramos leprosos espirituais, carentes da graça de Deus, Ele nos vivificou. E o maior milagre de todos aconteceu em nossa vida, que Ele nos vivificou espiritualmente e pudemos ser alcançados pela graça. Também, Mateus aqui no capítulo 8, do verso 5 ao 8, Ele abre ao que lhe bate a porta. Veja aqui a partir do verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhes um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Jesus aqui, ele abre ao que lhe bate a porta. Ao contrário do homem marginalizado que pediu cura para si, este centurião, ele que implora aqui, que bate a porta de Cristo, era um homem com autoridade. Não era alguém que estava marginalizado. Era alguém que era respeitado socialmente. Era alguém até, irmãos, que as pessoas temiam, porque ele era um centurião da corte romana, da guarda romana. E ele tinha, cada centurião, ele era um comandante que tinha que se reportar a ele 100 soldados. Então ele tinha 100 soldados que deveriam obedecer às suas ordens. Cada centurião era comandante de 100 soldados. Além disso, o centurião ele tinha uma elevação social, né? Até financeiramente, e também pelo prestígio de autoridade. Tinha muitos servos, muitos criados na sua casa, né? Tinha uma boa condição de vida. O Império Romano favorecia muito pessoas que serviam ao Império, serviam ao imperador e tal. E o centurião era um cargo de confiança, porque imagina você deixar 100 soldados fiéis, subordinados à ordem de um homem apenas.
E o que esse homem ordenasse, esses soldados tinham que fazer. Né? Por isso que ele fala para Cristo, eu também tenho autoridade, se eu mando um ir lá, ele vai, se eu mando outro voltar para cá, ele volta, eles têm que fazer isso. Ele reconheceu essa autoridade de Cristo. Se o Senhor mandar cura, vai ter que ser curado, porque nada nem ninguém pode impedir a sua palavra, né? Então este homem, ao contrário daquele leproso, era um homem com autoridade, que veio bater a porta de Cristo, pois estava abatido. Mas ele não estava abatido ao ver a sua própria situação como leproso. Ele estava abatido ao ver a situação de uma outra pessoa. E era um dos seus criados. E ele, então, de forma legítima, ele vem bater a porta de Cristo. E eu quero relembrar novamente Isaías 66, 2. O homem para quem olharei é este, o abatido. Este homem, com toda aquela autoridade que tinha, com toda aquela posição social, ele podia simplesmente trocar de servo, de criado. Esse criado dele estava paralítico, jazendo em cama, padecendo, né, de algum tipo de enfermidade em cama, e ele simplesmente estava abatido por causa de uma outra pessoa. E ele foi bater a porta de Cristo. Irmãos, este bater na porta é de forma legítima. E Cristo reconhece a legitimidade. Como Cristo reconhece o sofrimento do aflito que professa a fé nele. Se queres, pode limpar-me. Se queres, primeiro precisa ver se é a tua vontade que me cure desta lepra. Se queres, pode curar-me. Primeiro, eu preciso saber se é a tua vontade. Segundo, eu sei que se for a tua vontade, o Senhor pode me curar. Não há dúvida em mim disso. Esse é um pedido legítimo. Este centurião, ele também vai de forma legítima, porque ele estava abatido. Eis o homem para quem olharei, é o aflito, é o abatido. E ele estava abatido de forma legítima, porque ele estava compadecido. Irmãos, compaixão é um dos elementos da fé em Deus. Deus, ele é compassivo, Deus tem compaixão de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao ver uma multidão perdida, subordinada a diversas crenças e superstições, andando no escuro, sem saber para onde ia, se compadeceu dessas pessoas e viu elas como ovelhas que não têm pastor. Não havia ninguém que as instruísse no caminho, que desse um alimento sadio para suas almas, para suas vidas. E essas pessoas estavam perdidas de crença em crença, e de um lado para o outro, sem saber aonde iam, totalmente perdidas. O próprio Cristo teve compaixão dessas pessoas. Este homem, que era um homem também de autoridade, ele podia simplesmente trocar de criado. Ele podia comprar uma cesta básica, dar para a família do criado e falar, infelizmente, vou ter que pôr outro no seu lugar. Não é assim, irmãos? Não seria isso em muitas empresas hoje, no nosso dia a dia? Seria assim. Mas ele se compadece deste homem, desse criado, dessa pessoa que não poderia retribuir-lhe nada. Esse homem, ele já era criado dele, né? E ainda paralítico, ele já não ia poder retribuir em nada agora. Uma doença havia deixado paralítico, né? Mas ele vai buscar a Cristo, ele vai bater na porta de Cristo, porque ele estava abatido, porque ele se compadeceu da situação daquele rapaz. Ele se compadeceu daquilo. Irmãos, não existe cristianismo sem amor. Não existe cristianismo sem se importar. Não existe, irmãos, não existe. Não podemos entrar nessa massa manipuladora em que até muitas igrejas e muitos pastores estão fazendo tudo mecanicamente sem amor, sem cuidado, sem se importar com as coisas, sem zelo, sem diligência, sem compaixão. Uma coisa fria, mecânica, uma religiosidade sem fundamento. Não, irmãos, nós dizemos não a isso. Nós somos fracos e praticamente não podemos fazer nada, não temos recursos para nada. Mas Deus é poderoso e grande. E se nós nos compadecermos de pessoas e apresentarmos essas pessoas diante de Deus, se nós formos lá com reverência, com humildade, bater nas portas de Deus, Senhor, tal pessoa
eu estou muito abatido, porque eu estou sentindo a dor daquela pessoa. Aquela pessoa está precisando, Senhor, ela não tem recurso, ela não pode te oferecer nada, ela não pode oferecer nada a ninguém. Mas ela é um ser humano como eu. Então, o que esse centurião fez, bater nessa porta, na porta verdadeira, foi de fato um pedido legítimo. Agora veja como ele bate na porta. Ele não bate de forma simplista, não com pressa de sair de Deus, de sair da presença de Cristo. Ele conversa com Cristo. Ele chega ali, olha só, se você passar alguns minutos olhando esse texto aqui, você pega algumas sutilezas, né? Você vê que Cristo falou, eu vou lá curar. Cristo falou imediatamente. Senhor, estou compadecido aqui do meu servo, está paralítico em cama, eu vou lá curar ele. Pronto, Cristo já deu a palavra, irmãos. Ele já obteve o que ele queria. Ele já obteve a resposta positiva. Mas ele continua ali conversando com Cristo. Ele exalta Cristo, ele fala, não, eu não sou digno. Olha, eu que sou um homem cheio de autoridade neste mundo, tenho 100 soldados ao meu dispor. Qualquer coisa que eu ordenar para eles, eles têm que fazer. O Império Romano me concede isso, e eles sabem disso, então eles têm que me obedecer. Eles vão me obedecer, seja o que for que eu mandar eles fazerem. Eu tenho total autoridade sobre 100 homens. Além disso, tenho vários escravos, vários criados, servos. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. Então, mas eu creio no seu poder, porque o Senhor é muito mais poderoso do que eu. Eu tenho que enviar os soldados. Se o Senhor enviar uma palavra, a situação é feita. Tem pessoas, irmãos, que têm pressa de saírem da porta de Deus. Elas batem na porta, mas não insistem. Não ficam insistindo, não ficam conversando, não ficam se mantendo em comunhão com Deus. Deus pode dar a palavra de solução imediatamente, mas muitas vezes Deus sabe que assim que der a palavra, essa pessoa vai abandonar a porta. Ela vai abandonar aquela porta. O próprio Jesus fala isso. Alguns me seguem só porque eu dei pão para eles comerem. Algumas pessoas são como aquelas crianças que tocam uma campainha e saem correndo antes que o dono da casa abra a porta. Algumas pessoas são exatamente assim diante de Deus. Batem na porta de Deus e saem correndo. Não vem a hora que o culto acabe, não vem a hora que o sermão termine, não vem a hora que estejam de férias, não vem a hora que... Irmãos, nós precisamos de comunhão. Ele é o Rei do universo, o dono da vida, aquele que apaga os nossos pecados, aquele que cura as nossas dores, aquele que está presente nas nossas angústias, conforme diz o Salmo 91, verso 15. Aquele que nos criou para a glória do nome dele. Nós fomos criados para glorificar o nome dele. Nós não fomos criados para termos saúde, para sermos felizes, para sermos bem-sucedidos, para usufruirmos de todas as coisas que o mundo nos oferece. Nós podemos usufruir de tudo que é lícito. Ele nos concede isso. Ele nos abençoa de diversas formas. Podemos nos distrair, podemos comer bem, beber bem, estarmos felizes. Podemos fazer isso, mas nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós não podemos perder de vista a razão da nossa existência. Não podemos perder de vista isso. E quando nós somos salvos e alcançados pela graça, olha só, irmãos, Deus, Ele nos promete um porvir maravilhoso. Um lugar sem dores, sem choro, sem lágrima, sem nada disso. Por que quando nós somos alcançados pela graça e que nós já estamos salvos, eficazmente salvos, eficientemente salvos por Cristo, não vamos mais deixar de ser salvos, já estamos salvos. Por que Ele não nos leva para esse lugar que Ele preparou para nós? Porque nós somos salvos para servir, porque é através de nós que os aflitos e os abatidos do mundo vão receber a palavra do Evangelho, que a graça vai ser estendida, é através de nós que vamos prestar serviços a Ele. Nós fomos salvos para servir. Então este homem, ele mostra uma compaixão incrível. Alguns
não querem permanecer na presença de Cristo como este homem faz. Alguns fazem orações de súplicas em poucos minutos. Outros têm pressa, como eu disse, que o culto acabe. Outros não querem perder seu precioso tempo expondo a sua fé a Cristo, ou expondo a sua vida a Cristo, nem mesmo expondo os seus problemas que desejam ser resolvidos a Cristo. Qual é o cristão que nunca ouviu isto? Olha, quando você convida alguém, vamos lá na igreja, vamos lá cultuar a Deus comigo, vamos lá na minha igreja. O pessoal fala assim, ir lá cultuar a Deus eu não vou não, mas pede a Ele por mim, ora por mim. Quem é o cristão que nunca ouviu isso? Eu não vou não, na igreja eu não vou não, mas faz uma oração lá por mim, pede a Ele por mim. Não é assim? Então, irmãos, muitas pessoas têm pressa, não querem contato com Deus. Mas não é assim a igreja. Não é assim o povo de Deus. Não é assim aquele para quem Deus olha. Não é assim aquele que vai receber os benefícios que Jesus falou no Sermão do Monte. Quem pede recebe, quem bate se lhe abre e quem busca encontra. Não é esse perfil. Não é esse perfil do homem que está no Salmo 15, que vai herdar o reino dos céus. Não é esse perfil. Isso é frieza para com o nosso Deus. Isso não é gratidão. Isso é frieza para com o nosso Deus. Isso é negligência para com o nosso Deus. Isso não é amor. Irmãos, quantas pessoas, eu temo que milhões de pessoas possam estar enganadas no mundo, professando uma fé a vida inteira, de forma fria, mecânica, sem se envolver, sem mergulhar em Cristo, sem servi-lo. E um dia vão ouvir: não te conheço. Porque não é o perfil de quem pede e recebe, não é o perfil de quem bate e se lhe abre, não é o perfil de quem busca e encontra. Cristo ensinou no Sermão do Monte que Ele vai favorecer essas pessoas. E logo em seguida Ele mostrou na prática quem são essas pessoas. Quem são esses a quem Deus olhará. Você não precisa ser uma pessoa humilde, miserável, doente, sem dinheiro. Não, você pode ser uma pessoa que tem uma vida maravilhosa. Ainda assim você é servo de Deus. E se você é uma pessoa miserável, que está sofrendo totalmente com a vida, ainda assim você é servo de Deus. E essas promessas são para você de qualquer forma. Mas não são para aqueles que negligenciam, para os frios, para aqueles que não querem permanecer com Cristo, para aqueles que têm pressa de se ausentarem de Cristo, como se fosse aquela visita que está nos desagradando e a gente quer que vá embora de casa, como se fosse isso. Não é esse perfil, irmãos. Então nós precisamos desenvolver esses elementos da fé cristã, e nós, os que já estão desenvolvendo, devem manter-se desenvolvendo esses elementos da fé cristã. Esse centurião conversou com Cristo, reconhecendo a autoridade superior a dele próprio, e obteve a aprovação, o reconhecimento de Cristo, e a porta se abriu. E olha que interessante, essa porta se abriu para alguém que não estava buscando Cristo apenas para obter o que pedia. Porque logo que ele buscou a Cristo, como eu já disse, Cristo deu a palavra: eu vou curar o teu servo. Eu vou curar. E mesmo assim ele continuou ali com Cristo. Mesmo após a palavra de cura, ele continuou ali com Cristo. Então a porta se abriu. Esse é o perfil. Aí a porta se abriu. Existe uma aplicação aqui, que é que quando nós reconhecemos a autoridade superior, a autoridade máxima que existe no universo, portas vão se abrir na nossa vida. Portas vão se abrir. Porque este é o sermão de Cristo, fiel e digno de toda aceitação. Ou seja, Cristo é a direção da vida, é o caminho da vida, é o manancial da vida, é da onde surgem as ordens para que as nossas veredas sejam aplanadas, para onde os nossos inimigos sejam afastados, para onde os muros invisíveis sejam construídos ao nosso redor, para onde o escudo da fé apareça nos protegendo contra os dardos inflamados do inimigo. Todas essas providências
que nós precisamos para nós e para aqueles a quem nós nos importamos. Todas essas providências vêm a partir de Cristo. Irmãos, quero lembrá-los das nossas confissões. Todo bem procede de Deus. Por mais boa intenção que você tenha, você não consegue produzir todo bem. Todo bem procede de Deus. Confiemos nele, irmãos. Ele é a saída das nossas vidas. E Mateus aqui capítulo 8, versos 14 e 15, nós vamos encontrar aquele que busca. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Pedro também não era um homem leproso. E Pedro também não era um homem com tanta autoridade social, secular, como tinha aquele centurião. Pedro não fez como o centurião que disse: eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Pedro recebeu Cristo na sua casa. Mas um dia, Pedro estava nu no barco. E quando Cristo se aproximou, ele temeu, ele tremeu totalmente. E se lançou ao mar e falou: não chegue perto de mim, porque sou miserável pecador. O Senhor é santo e eu sou miserável pecador. Eis o homem, voltemos lá a Isaías 66:2. Eis o homem para quem eu olharei, o que treme da minha palavra. Aquele que reconhece que minha palavra é poderosa, tanto para fazer levantar como para fazer cair. Aquele que reconhece que eu tenho poder tanto de favorecer, tanto de preparar um lugar maravilhoso de eternidade, sem dor e sem pranto, como já dissemos também, como tenho o poder de preparar um inferno de fogo e penas eternas, onde o verme não morre e haverá dor e ranger de dentes. Aquele que tem autoridade para falar: concedo vida, e aquele que tem autoridade para falar: eis que esta noite pedirão a tua alma. Este ser todo-poderoso que se revelou nesta palavra, o homem para quem ele olha é aquele que treme da sua palavra. Senhor, eu não vou desafiar a sua palavra. Senhor, eu vou me submeter a ela. E a palavra diz treme mesmo, não apenas teme. Hoje em dia algumas pessoas falam assim: não, mas a religião quer escravizar as pessoas pelo medo. Não, nós não fazemos isso e todo mundo sabe que não. Nós só seguimos a Cristo, mesmo porque só pelo medo ninguém consegue manter esses padrões morais. Nós seguimos a Cristo por gratidão. Mas a palavra diz que aquele a quem Deus olha é aquele que reconhece esse poder, que vê esse poder. Irmãos, não sei se os irmãos têm notado como está se multiplicando o número de pessoas que blasfemam de Deus. Blasfemam de Deus sem temor nenhum. A palavra de Deus diz: ai daquele que cai nas mãos do Deus Altíssimo, quem poderá livrá-lo? Então Pedro, ele era aquele homem, ele representa aqui aquele homem que busca. Pedro não pediu por sua sogra, não foi até Cristo bater na sua porta, mas quando foi chamado, temente, largou tudo e o seguiu. Deixou suas redes, deixou o seu barco, deixou o seu pai e seguiu. Lançou-se no mar quando Cristo se aproximou dele, porque ele disse: não chega perto de mim que sou pecador, terrível pecador. E o Senhor é santo. É como quem diz: eu serei fulminado aqui. A reação de Pedro ao ver Cristo aquele dia foi como de Daniel, quando o ancião de dias, que ele chamava, apareceu para ele, ele se jogou no chão, sua força se esvaiu, e ele falou: eu não sou digno, eu não posso ver. Foi a mesma reação dos pais, ou melhor dizendo, do pai de Sansão, que teve que ser consolado pela esposa. E aquele homem, quando Cristo apareceu para ele ali, que o anjo do Senhor com letra maiúscula ali, em Juízes 13, é Cristo. Quando Cristo apareceu para ele, e ele adorou, e ele se jogou no chão, e ele falou: ai meu Deus, nossa vida acabou porque vimos a Deus, Deus veio até nós não somos dignos, nós seremos consumidos. Ele tremeu. A mulher dele teve que fortalecê-lo. Homem, se ele quisesse nos consumir, ele já tinha feito isso. A mulher dele falou para ele, senão acho que ele ia estar lá esticado até hoje, porque ele tremeu. Irmãos, Pedro tremeu.
Quando Cristo chamou, vem, vou fazer de você um pescador de homens. Ele abandonou as redes, abandonou seu pai, abandonou a empresa, ele tinha uma empresa de pesca, ele abandonou tudo e seguiu a Cristo. Pedro, ele viu um milagre acontecer dentro dele. Quando Cristo falou, me negarás 3 vezes, ele falou, não, de jeito nenhum. Mas quando Cristo foi para o pátio e ele estava junto, a empregada disse, és um dele? Ele falou, não, não sou. O parente de Malco, que é aquele que ele tinha arrancado a orelha, falou, você estava com ele? Ele falou, não, eu não estava não. O outro disse, não, mas você fala como eles. Ele começou a mudar o linguajar e fazer um linguajar mais popular para mostrar que não era. Este mesmo homem fraco que demonstrou medo aquele dia, foi o mesmo que estava diante do Sinédrio, quando aqueles homens falaram, cheios de autoridade humana, falaram para ele, Pedro, nós vamos te libertar, mas você nunca mais pregue Cristo. E ele, cheio de autoridade divina, falou, a nós importa agradar a Deus e não aos homens. Ele viu este milagre acontecer dentro dele mesmo, uma transformação absoluta. E ele deixou Cristo entrar na sua casa. E Cristo, então, quando entra ali, vê a sua sogra enferma e imediatamente cura aquela mulher. E aquela mulher começa a servi-lo. Eu dei até uma pausa aqui, irmãos, porque me veio uma recordação de como era a minha vida e de como ela ficou quando eu deixei Cristo entrar na minha casa. Quando Cristo entrou na minha casa. Como era a minha casa sem Cristo e como ficou a minha casa com Cristo. E eu quero dizer para os irmãos que Cristo é real e muito presente. E quando Pedro deixou então Cristo entrar na sua casa, o que havia queimando ali era uma pessoa. O que estava sendo consumido ali era uma pessoa. Uma pessoa estava sendo consumida por uma febre avassaladora. E ele curou logo. Muitas vezes, irmãos, quando nós deixamos Cristo entrar em casa, ele cura almas que estão queimando, que estão sendo consumidas. Quando nós deixamos Cristo entrar na nossa família, ele apaga todo o incêndio que está devastando as pessoas por dentro. Cristo, ele faz toda a diferença, como fez no calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. E a palavra diz, eis o homem para quem olharei a este, o que treme da minha palavra, como Pedro tremeu. Portanto, irmãos, Cristo, eu quero fazer uma aplicação aqui, né? Não só Cristo, ele não tem poder apenas para curar enfermos físicos, mas no mundo febril, no mundo que está mergulhado por ambições, avareza, violência, desejos, prazeres, busca por poder, nesse mundo febril, Cristo ele tem poder de aplacar essa febre, aonde ele entrar. Eis o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido e o que treme da minha palavra. Cristo liberta o marginalizado da sua condição de rejeitado pelas pessoas. Liberta o servo do centurião para que seguisse normalmente a sua vida. Liberta uma mulher de febre que a consumia em vida. Qual febre pode estar consumindo a nossa alma? Por fim, para terminarmos, Mateus 8, 16 e 17 diz, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Cristo mostrou na prática o seu poder sobre o império espiritual da maldade, expelindo demônios. Seu poder sobre o corpo físico humano, curando doenças. E cumpriu a profecia de Isaías sobre ele mesmo. Tomou as nossas enfermidades
e carregou com as nossas doenças. As principais doenças, as doenças incuráveis, são as doenças do Espírito. Ele curou todas elas. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amigos e todos que ouviram esta proclamação, todos estão convidados a desfrutarem dos cuidados do Autor da vida. Submeta-se a Ele agora mesmo em oração. Peça-lhe, bata a sua porta. Busque a Ele com a mesma intensidade que deseja ser curado, ser assistido, ser beneficiado. Mantenha-se na sua presença e prove por você mesmo que sim, Cristo é real. E sua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque você só vai provar dessa fé. Você só vai poder se fundamentar nessa fé quando você fizer esta prova que de fato Ele é real e verdadeiro e cumpre as suas promessas. Antes da resposta do sermão, eu convido os irmãos que abaixem a cabeça. Vamos fazer uma breve oração. Ofereço a você um instante onde você pode pedir, bater ou buscar, ou fazer as três coisas. E eu também farei aqui. E nós vamos ver com os nossos próprios olhos como Ele é real e verdadeiro. Com todo respeito e reverência, Senhor. Senhor, nosso Rei e nosso Deus. Senhor eterno, santo e absoluto. Poderoso. Senhor que tem autoridade sobre homens, sobre doenças, sobre o pecado, sobre a vida, sobre a morte, sobre o paraíso, sobre o inferno. Senhor que tem autoridade sobre seres visíveis e invisíveis, sobre os astros, sobre as leis da física. Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas. A Ti, Deus, nós recorremos, porque o Senhor é o autor da fé. O Senhor é o dono da vida. O Senhor é Senhor da história. O Senhor é Deus vivo. O Senhor é Criador. Transforma, Deus. Ressuscita aquilo que era bom e morreu em nossas vidas, Deus. Aplaca as febres que consomem as almas, Senhor. Abra a porta, Deus. Abra a porta, Senhor. Cure as lepras espirituais que estão nos tornando muitas vezes marginalizados, nos tornando deprimidos. Senhor, transforme situações. Entra nas nossas casas, Deus. Tire de lá, Deus. Apague os incêndios. Senhor, controle os tsunamis da alma. Senhor, nos ajude contra nós mesmos, que muitas vezes buscamos mais o mal do que o bem. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, cura-nos, cura-nos. E nós mostraremos ao sacerdote, nós ofertaremos gratidão ao Senhor. Nós testemunharemos que o Senhor é Deus sobre toda a carne e que para o Senhor nada é difícil. Obrigado, Deus. No nome santo de Jesus oramos. Amém, Senhor. Quero convidar a amada congregação, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 46. Refúgio e fortaleza é Deus, presente em socorrer nas horas de tribulação. Não temos que temer, ainda que a terra toda venha transtornar. Oh,
Quero convidar a amada congregação, se coloque em pé. Faremos uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção, e após a bênção, alguns avisos. Peço que os irmãos aguardem. Oremos. Pai Santo e Eterno, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo Senhor Jesus, que se esvaziou da glória de ser Deus e se fez um de nós. Te agradecemos, Deus, pela tua graça, que apaga os nossos pecados e transgressões e não se lembra mais deles. Pelas suas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas e são a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos, Deus, porque o homem que o Senhor olha é o aflito, o abatido e o que treme da sua palavra. E o Senhor tem nos aberto os olhos, Deus, para sermos pessoas assim que buscam o Senhor, ó Deus, e que tremem do seu grande poder. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque as suas promessas são fiéis e o Senhor é todo poderoso, Deus, para dizimar qualquer problema que nos aflige. O Senhor tem poder para isso, Deus. E o Senhor controla todas as coisas e tudo que o Senhor faz é bom e proveitoso. E nós te louvamos porque estamos seguros debaixo das tuas asas, mesmo que em alguns momentos nós não possamos ver ou entender os seus grandes livramentos e o porquê de algumas coisas que nos sobrevêm. Mas cremos que tudo que acontece é porque o Senhor permite. Nós cremos que o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a sua porta, a porta se abrirá. Muito obrigado pela tua graça e amor. Despeça-nos em segurança, livra-nos de todo mal. Pedimos de forma particular pela irmã Célia, Deus. Pedimos a tua providência de cura, se assim for a tua vontade, Deus. Esta é a nossa vontade intensa, Deus. E rogamos a ti, apelamos pelas tuas misericórdias e o teu favor. E lhe pedimos a cura. Mas reconhecemos a tua grandeza e como o Senhor é santo. Mas cremos de todo o coração que o Senhor tem poder para curá-la e que nós poderemos vê-la em breve aqui de volta à Santa Comunhão conosco. Nós cremos e nós te agradecemos porque esta fé é o Senhor mesmo que opera em nossos corações. Muito obrigado, estenda a mão aos aflitos, traga a paz aos enfermos, abençoe o nosso país, livra-nos de todo mal, abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado, irmão.